Bom, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sexto ano, tá, gente? Hoje nós vamos dar mais um passo na nossa unidade sobre a água que a gente viu na aula passada, ok? A gente viu as importâncias da água para nós seres humanos, para os outros seres vivos. Nós vimos a fórmula química da água, que é H2O, porque é 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Então ela tem 3 átomos. Vimos que a água ela pode ser encontrada no estado sólido e líquido, entre algumas características desse estado físico. Hoje nós vamos ver mais um pontinho sobre a questão da água, ok? Então vamos à nossa aula. Bom, a gente viu na aula passada que a água ela pode mudar de estados físicos, né? Ela pode passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido para o sólido. E que essas transformações nas moléculas de água são devidas ao ganho e perda de calor, porque vai alterar a organização da molécula de água. Então, quando eu estou lá no estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas e bem organizadas. Quando eu aqueço essa molécula ou ela ganha calor, ela passa então a ficar excitada, agitada e começa a se separar um pouquinho, passando então para o estado líquido, em que essas moléculas elas estão de certa forma desorganizadas e um pouquinho afastadas. Se eu dou mais calor para essa molécula, para essa água, ela vai ficar mais agitada e elas vão se separar ainda mais, então vão ficar mais distante uma molécula da outra e por isso a gente tem o estado de vapor. Então, só para a gente relembrar da aula passada. Então, aqui, quando eu passo do sólido para o líquido, a molécula vai ganhar calor. Quando eu passo do líquido para o gasoso, ela também perde calor. Porém, quando eu passo do gasoso para o líquido, ela perde calor e começa a se organizar. A mesma coisa do líquido para o sólido. Quando passa do líquido para o sólido, ela perde calor, porque as moléculas vão começar a se organizar de novo e ficar mais juntinhas e arrumadinhas. Então, isso a gente viu na aula passada e isso você tem que ter entendido muito bem, ok? Para a gente entender as transformações que vão ocorrer agora. Cada passagem de estado físico da molécula de água recebe um nome, que é o que a gente vai aprender hoje, ok? Então, vamos lá. Quando eu tenho a molécula da água, ela passa do estado sólido para o líquido, essa passagem é chamada de fusão. Então, a fusão é a passagem da molécula de água do estado sólido para o estado líquido. Exemplo, o gelo derretendo, um lago derretendo e etc. Então, a gente tem a fusão, que é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Quando a água ela passa do estado, ao contrário, do estado líquido, em que elas estão lá desorganizadas, e passa para o estado sólido, ou seja, as moléculas vão ficar mais juntinhas e mais organizadas, essa passagem é chamada de solidificação. É só lembrar, sólido, solidificação. Então, eu estou solidificando a molécula de água. Então, quando a água ela passa do estado sólido, do estado líquido para o estado sólido, é chamado solidificação. Exemplos: quando eu coloco uma forma de gelo para virar gelo, quando eu faço picolé, quando eu faço sacolé, entre muitos outros exemplos, tá? Então, é solidificação, quando eu coloco gelo para congelar, a água para congelar, certo? Bom, um outro termo. Essa daqui é muito importante a gente saber, porque a gente vai ver que ela tem diferentes formas, que é a vaporização. O que é a vaporização? É quando a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, a água vira vapor. Então, é a vaporização. A vaporização ela pode ser de 3 maneiras. Lenta a temperatura ambiente, que ela é chamada de evaporação. Por exemplo, quando eu coloco roupa para secar no varal,
eu estou fazendo a evaporação, que é uma vaporização lenta. A água está passando do estado líquido para o estado sólido, e por isso que a minha roupa seca. Ebulição é a vaporização rápida e violenta. Ocorre quando ocorre o fornecimento de calor a um líquido. Então, a ebulição ela é mais rápida, é a vaporização mais rápida do que a evaporação. Um exemplo, quando eu coloco água para ferver, para fazer um café e etc. Então, eu tenho a ebulição, ok? Que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma mais rápida do que a evaporação. E por fim, a calefação, que é quando a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso de maneira muito rápida, é muito mais rápida do que a ebulição. Quando, por exemplo, eu jogo água em uma chapa quente, em um ferro de passar roupa, então aquela mudança ali ela é imediata. A água encostou ali e passa para o estado gasoso, então eu tenho a calefação. Então, resumindo, vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Exemplos de vaporização: a roupa secando no varal, a poça de água na estrada que seca, mais o que? A água fervendo, tudo isso são exemplos de vaporização. Porém, a vaporização ela pode ser lenta. Quando ela é lenta e em temperatura ambiente, ela é chamada de evaporação. Então, quando eu estendo a roupa no varal, eu não estou colocando calor ali, né? É a temperatura que está no ambiente. Então, que seca a minha roupa. Então, por isso que é a evaporação. Ela pode ser rápida, no caso, a ebulição, quando eu vou fazer um chá, um café e etc. E a calefação, quando ela é muito rápida. Então, é uma única passagem, não tem como eu fugir desses nomes, porque eles vão ser, vocês vão ver que quando vocês entrarem em química, lá no ano não, vocês vão relembrar esses nomes todos. Então, por isso que é importante a gente já conhecer desde o 6º ano. Então, a gente já viu fusão, passagem da água do estado sólido para o estado líquido. É só decorar o gelo derretendo. Solidificação é o contrário, a água passa do estado líquido para o estado sólido. E vaporização do líquido para o gasoso. Bom, agora vamos lá. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, então é o contrário da vaporização. O contrário da vaporização é a condensação. Exemplo: formação de nuvens, orvalho, geadas, né, neblina. Então, é a água que estava ali naquele ambiente na forma de gás e devido a uma queda na temperatura, que ela perdeu calor, ela passa para o estado líquido, ok? Então, é o contrário da vaporização. É a condensação. Formação das nuvens engloba a condensação. Bom, e um outro exemplo que é a sublimação. O que seria sublimação? A passagem direta do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Exemplo: quando eu coloco, não sei se vocês utilizam, né, naftalina no armário, aqueles anti-mofo que eu coloco lá dentro do meu guarda-roupa e com o tempo aquela pedra vai sumindo, né? Ou vai se desmanchando. Então, aquilo dali é o quê? Ela tá num estado sólido e passa para o estado gasoso e ninguém vê. Então, esse tipo de passagem é chamado de sublimação. Aqui também tem um exemplo, né? O gelo seco. O gelo seco nada mais é que um exemplo de sublimação. Quando a água passou, o gelo estava no estado sólido, passa diretamente para o estado líquido e por isso que forma fumaça. Passa diretamente para o estado gasoso e por isso que eu tenho a fumaça do gelo seco. Né? Então, a sublimação é tanto a passagem do estado gasoso, do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido, ok? Bom, aqui pra gente relembrar.
Então, a passagem do sólido para o líquido é chamado de fusão. O contrário do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização, que pode ser lenta, evaporação, rápida, ebulição, ou muito rápida, calefação, que eu não trago aqui no esquema, mas que a gente sabe que existe. E a passagem do estado gasoso para o líquido, condensação. Também alguns livros trazem a liquefação, mas aqui a gente não, o livro de vocês não trouxe, mas é a mesma coisa do gasoso para o líquido, só que é com outras formas, principalmente em formas industriais, ok? Mas isso aí vocês não precisam se preocupar. Se vocês relembrarem que o gasoso para o líquido é condensação, tá ótimo. Do sólido para o gasoso, sublimação. Do gasoso para o sólido, sublimação também, que está ressublimação, porque ele está tratando da mesma substância. Então, essas são as mudanças do estado físico da molécula de água. Fusão, solidificação, vaporização, condensação e sublimação. Então, não tem como fugir, a gente precisa entender e compreender esses nomes, certo? Bom, outra questão relacionada à água é o ciclo da água. Depois que eu já sei que a água está em constante movimento na atmosfera e na hidrosfera, né, que ela está lá vindo dos riachos para os oceanos, eu tenho o ciclo da água. O que seria o ciclo da água? Conjunto de mudanças físicas. O que quer dizer isso? Que a água muda de estado físico da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Então, é a circulação da molécula de água mudando de estado físico entre a hidrosfera e a atmosfera, que é essa camada de gás que a gente está em contato. Nele, o ciclo da água, a gente vai ter a água nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A energia que vai impulsionar o ciclo da água, isso aqui não é um processo feito pelo homem, é natural, vai ser a luz do sol. Então, a gente viu que a água, para ela mudar do estado sólido para o líquido gasoso, ela precisa ganhar ou receber calor. E quem vai impulsionar o ciclo da água, então, vai ser a luz do sol. Bom, aqui a gente tem um exemplo do ciclo da água. Primeiro processo do ciclo da água: evaporação de rios, lagos, poças, riachos e etc. Por que é a evaporação? Porque aqui a água está passando do estado líquido para o estado de vapor de maneira lenta, em temperatura ambiente, então eu tenho a evaporação. Um outro ponto importante do ciclo da água, que eu acho que não está representado nessa figura, mas que é importante a gente saber, é a transpiração dos animais e das plantas. A transpiração é a passagem da água do estado líquido, do estado gasoso para o líquido no corpo desses animais, e a água então passa para o estado líquido para o gasoso sendo transpirado, né, liberada para a hidrosfera. Então, a hidrosfera, a atmosfera. A atmosfera, ela vai ter dois fornecimentos de vapor de água, através da evaporação de rios e riachos, oceanos e poças, e através da transpiração de plantas e animais. Então, está enchendo a nossa atmosfera de vapor de água. Chegando na atmosfera, então aqui eu estava na hidrosfera, cheguei na atmosfera. Na atmosfera, a água vai sofrer outra mudança de estado físico. Ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido. E a gente viu que esse nome é chamado de condensação. O que seria a condensação? Então, a passagem da água do estado de vapor para o estado líquido. Então, a gente tem a formação das nuvens. Formou as nuvens estão cheias de água,
no estado líquido, o que vai ocorrer? A chuva, que agora a gente vai usar um novo nome, um nome mais técnico, mais bonito para chuva, que é precipitação. Ocorreu precipitação, o que acontece com a água que cai da chuva, da precipitação? Parte vai escoar, né, na superfície, ou seja, vai fazer a enxurrada que a gente vê, né, nos rios, nos morros, nas rochas, nas estradas. Então, é o escoamento superficial, ela vai escoar através do relevo. Parte vai infiltrar, formando quem? Os lençóis freáticos. E a outra parte vai ser que escoou através da superfície e vai direto por rios. Ok? A água que infiltrou formou um lençol freático, que vai alimentar os rios e riachos, principalmente em climas secos. A água que escoou, vai formar os riachos, também os rios e as cachoeiras e etc. Então, fechando o ciclo da água. Então, quais transformações do ciclo da água? Evaporação, condensação, precipitação e a alimentação dos lagos e dos rios, fechando o ciclo. Então, o ciclo é contínuo. Uma outra questão importante que o desenho mostra é que um problema ligado ao ciclo da água. Nem sempre as chuvas vão ocorrer onde se evapora. Então, por exemplo, a gente podia imaginar, né? Qual seria a região que teria maior quantidade de evaporação? São as regiões oceânicas, né? Porque a gente tem o oceano inteiro para evaporar. Então, essas nuvens, elas são transportadas por longa distância. Por que fala que a Amazônia, ela controla o clima do mundo? Exatamente pelo processo de precipitação. Por quê? Ali a gente tem uma grande quantidade de ser vivo, a mata ela é muito grande, então está sempre enviando vapor de água para a atmosfera. E com as nuvens sendo transportadas para diferentes regiões do mundo, a Amazônia ela alimenta uma grande parte de chuvas em diferentes regiões do mundo, tá, gente? Então, o ciclo da água ela tem essa importância no clima mundial, né, no nosso clima, porque forma as nuvens, e com as nuvens a gente tem as chuvas, que estão necessitadas em determinadas regiões, e a gente vai ter os fenômenos climáticos, né? O Ninho, Lanína, que vocês já devem ter estudado em geografia ou vão estudar. Mas o que eu tenho que entender do ciclo? O ciclo me mostra que a água ela nunca vai acabar. Mas o problema ligado à água, por que se fala tanto em desperdício de água, em mau uso da água? Porque já que a água nunca vai acabar, porque ela está sempre em ciclo. Por dois motivos, né? Primeiro, não existe água potável, né? A água potável, essa água da chuva, né? Principalmente em regiões de cidades grandes, a água da chuva não é potável, não é própria para consumo, tá? Segundo, as chuvas nem sempre acontecem onde precisa acontecer, então a distribuição da chuva ela não é coerente com a necessidade. Tem lugares que chove o ano inteiro, tem lugares que não chove, fica mais de ano sem chuvas. Então tem essa questão, depende do clima da região. E o homem ele tem destruído muitas as florestas e isso tem levado a uma redução da transpiração, ou seja, de alimentação de vapor de água através da transpiração de seres vivos. Então, isso também ocasiona alterações climáticas e alterações no ciclo da água. E uma outra questão também, com a formação de asfalto, calçadas e etc., pouca água tem infiltrado no solo para abastecer os lençóis freáticos. Então, pouca coisa vai abastecer os rios, riachos e lagoas em épocas de seca. Então, a gente tem esses problemas ligados ao ciclo da água pela atividade humana, ok? Se vocês não entenderam, depois vocês me mandam as dúvidas que ficaram.
Bom, o ciclo da água de novo. A água que infiltra no solo, ela pode ser absorvida pelas plantas ou formar os lençóis freáticos. Então, aquilo que precipita com a chuva pode ser absorvido para a planta, o que é bom, porque nós sabemos que a produção de alimento precisa de água. Então, a planta ela vai absorver pelas suas raízes ou vai infiltrar no solo, formando os lençóis freáticos, que vão alimentar rios, riachos, lagoas e etc., principalmente em condições de seca, que é condições sem chuvas, né, gente? Bom, os lençóis freáticos podem manter rios e lagos, que foi o que eu falei. E eles podem aflorar formando nascentes ou fontes de água, que é importante para o ser humano como fonte de água potável e também para a alimentação de animais e manter toda a biodiversidade do planeta. Então, o ciclo da água ele é essencial, a gente conhecer o ciclo da água e entender como as ações humanas elas estão afetando esse ciclo é de imprescindível importância, ok? Bom, então por hoje é isso. Se vocês não entenderam alguma questão, me enviem nas redes sociais ou aqui tem como vocês comentarem aqui no YouTube, ok? Que eu estou disponível para respostas, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.